Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a Lei 12.594, mais especificamente sobre os pontos mais importantes, né, ali os artigos que há uma grande chance de serem cobrados em prova. Então, pressuponho que vocês já estudaram todo o ato normativo e nessa reta final vão focar, vão detalhar ali informações potenciais, perfeito? Vão grifar informações importantes ali, potenciais. Olha só, nós temos aí o artigo 1º da nossa Lei 12.594, que fala sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. No artigo 1º nós temos diversos conceitos aparecendo, né? Temos o conceito de programa, temos o conceito de entidade, temos o conceito de unidade. Olha só, nesse artigo 1º eu quero que vocês foquem aí, né? Eu acredito que são os mais importantes, né? O artigo 1º, parágrafo 4º, que fala sobre o conceito de entidade, e o artigo 1º, parágrafo 5º, que fala sobre o conceito de entidade, né? 4º, unidade, 5º, entidade, as entidades que podem executar os programas socioeducativos, vamos dizer assim. E aí nós temos que a prova pode dizer que somente entidades públicas que podem proporcionar esse atendimento e nós devemos saber que isso não é verdade. Temos entidades públicas e também entidades privadas, perfeito? Show de bola? Nós temos aí, continuando, o artigo 3º, os artigos 3º, 4º e 5º. Olha só, muito interessante, muito interessante. Normalmente as provas, elas gostam de cobrar uma questãozinha de competências, né? E eu sempre falo para vocês que existe uma forma muito interessante, para mim a mais interessante, de aprender essas competências, né? Como é que a gente faz? A gente imprime, é o joguinho das tirinhas. Eu sempre faço isso, eu sempre fazia isso quando eu estava estudando e acho que para mim é a melhor solução. Olha só, vocês vão imprimir, vamos lá, vamos supor, competências da União, competências dos estados, competências dos municípios. Perfeito. Artigo 3º, 4º e artigo 5º. Vocês vão imprimir o artigo 3º em uma folha, né? O artigo 4º em outra folha e o artigo 5º em outra folha. Lembrando que atrás da folha deve estar em branco, perfeito? Ou seja, vocês vão imprimir somente a frente dessa folha. Perfeito. E aí vocês vão pegar os incisos e vão recortar. Vão ficar diversas tirinhas ali, cada inciso, né? Inciso 1, vai cortar o inciso 1, vai ficar uma tirinha. Inciso 2, vai cortar várias tirinhas. E atrás vocês vão colocar assim, União, ou no outro, Estado, no outro, municípios. E aí vocês vão pegar esses incisos, vão colocar dentro de uma caixinha, dentro de um saquinho, enfim, e vocês vão retirar. E é como se a prova, ou como se alguém estivesse perguntando para vocês, né? Essa competência aqui, você é da União. Aí você vai virar o papel e vai verificar a resposta. Se acertou, deixa fora. Se errou, coloca de novo a tirinha na caixinha e tenta novamente, perfeito? Show de bola? Lembrando o seguinte, que vocês vão observar nesse joguinho que existem diversas palavras ali importantes em cada uma dessas tirinhas. Vocês vão fazer o quê? Vão grifar com a caneta, com um grifo verde, enfim, com a caneta que vocês preferirem, perfeito? Então fica ligado nesse bizu aí. Artigos 3º, 4º e 5º. Ok. Pulando para o artigo 7º, nós temos um plano que tem duração decenal, que trata dessas questões do atendimento socioeducativo como um todo, perfeito? Esse plano, né, como eu falei, ele tem uma duração de 10 anos, show, e ele deve ser acompanhado. Se a gente observar o parágrafo único, nós temos que o acompanhamento, a prova pode perguntar, que é será executado por uma instituição, um órgão do Poder Executivo, que é o mais comum, né? E aí nós temos que não, que o acompanhamento, né, ele será feito, né, especificamente no artigo 7º, parágrafo único, nós temos que o Poder Legislativo acompanhará e através das suas comissões, né, as comissões temáticas. Né? Comissões temáticas nada mais é que um conjunto de deputados, de parlamentares, perfeito? Que tratam de um determinado assunto, né? Uma comissão temática relacionada
à saúde, uma comissão relacionada a finanças, enfim, certo? Então, basicamente isso, né? Obviamente, eu estou falando de forma genérica, até porque nós sabemos lá que nas casas parlamentares nós temos as comissões permanentes e temos as comissões temporais. Estou falando de forma genérica aqui, são comissões temáticas e temática relacionada a esse assunto aí, socioeducativo, criança, adolescente, enfim. Perfeito? Nós temos aí, então, o artigo 7º, perdão, o artigo 8º, parágrafo único, tá? Artigo 8º, parágrafo único. Artigo 12. Artigo 12 também interessante, né, que fala sobre a composição da equipe técnica, muito importante essa passagem da lei. Nós temos no artigo 13, que fala sobre a prestação de serviços à comunidade, né? E aí temos no parágrafo único do artigo 13, né, que existem orientadores, né, que acompanharão aí essas atividades, perfeito? E que a comunicação, né, deve haver uma troca desses orientadores, existe um lapso temporal, mensal, anual, semestral, trimestral, dê uma olhada lá, e deve haver a comunicação, né, de quem são esses orientadores. Essa comunicação deve ser feita ao Ministério Público e também ao Poder Judiciário, perfeito? Nós temos aí no artigo 18, muito importante também, nós temos aí a avaliação periódica desse plano. A avaliação periódica do plano, né, em todas as esferas de governo. E nós temos aí um intervalo de quanto em quanto tempo deverá ser realizada a avaliação periódica do plano. Muito interessante, esse plano tem 10 anos, de quantos em quantos anos deveremos ter essa avaliação. E quem é que participa dessa avaliação? O juiz participa, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares? Dá uma olhada lá nesse artigo, muito importante, perfeito? Artigo 18, né? Artigo 21. Artigo 21 fala sobre a coordenação do plano, perfeito? Coordenação, né, que acontece ali por meio, através de uma comissão permanente, e temos a realização. Observe esses, acredito que sejam substantivos. A coordenação, comissão permanente, e a realização por uma comissão temporária, e aí tem a composição dessa comissão temporária, né? Ele fala uma composição mínima, né? No mínimo 3 especialistas, perfeito? 3 especialistas, dá uma olhada nisso aí. Nós temos aqui o artigo 29, né, falando que determinadas condutas contrárias a essa lei aí podem ensejar o que? Improbidade, atos de improbidade administrativa. Perfeito? Artigo 29. Pulando aqui para o artigo 30 também, nós temos como é que funcionará essa questão aí de financiamento, ele fala até assim, cofinanciamento, né, de questões socioeducativas. Nós temos aí pelo orçamento fiscal e pelo orçamento de seguridade social, né? Sabemos que a princípio nós temos aí 3 orçamentos, perfeito? 3 orçamentos, que é o orçamento fiscal, o orçamento de seguridade social e o orçamento de investimentos. Então esse aqui, ó, cai fora, só ficamos com 2, perfeito? E ele fala assim, outras fontes também, ok? Então o artigo 30 aí fica esperto, muito interessante também, perfeito? Estamos focando no que é mais importante para a nossa prova, beleza? Vamos mais, fácil, todo mundo sabe. A gente tem que focar aqui no que é mais interessante. Em relação às medidas socioeducativas, aí pulando um pouquinho, nós temos o artigo 35, que fala sobre os princípios assim específicos, vamos dizer assim, né, relacionados às medidas socioeducativas, perfeito? Princípios relacionados às medidas socioeducativas. Muito interessante aqui, existe um processo, vamos dizer assim, um passo a passo, né, no artigo 36, do artigo 36 ao artigo 38, perfeito? Para mim, é o mais difícil dessa lei, é o mais difícil, ponto mais difícil.
Mas do 35 ao 48, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses artigos aqui que eu vou citar. Artigo 42, caput, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Artigo 43, caput. Artigo 45 também. Artigo 46 e 48. Artigo 49. Aí daí pulando, né? Beleza? Do 36 ao 48, eu quero que vocês observem. 42, caput, parágrafo 2º e 3º. 43, caput, 45, 46 e 47. Beleza. E, pulando, nós temos aqui, se não me falha a memória, no 49, nós temos os direitos que estão relacionados aos sócio-educandos. Os direitos. E eu quero que vocês enfatizem aí o artigo 49, inciso número 4, perfeito? Que fala sobre o direito de petição, perfeito? E quero também que vocês observem o artigo 49, inciso 8, que fala sobre a possibilidade de filhos dos sócio-educandos, eles terem direito a creches e pré-escolas também. Parece muito lá com o que nós temos na Constituição Federal de 1988, beleza? Então, 49, 4 e 8. Beleza. Nós temos o artigo 50 também, aqui acabei esquecendo de colocar do que se trata, mas dê uma olhada nesse artigo 50, ok? Dê uma olhada também no 55, parágrafo único. Parágrafo único. 55, parágrafo único, ele fala sobre um plano individual de atendimento socioeducativo, né? O PIA, perfeito? E aí, esse PIA, ele deve ser confeccionado, deve ser criado, perfeito? Porque é um programa individual, né? Então, a partir do ingresso desse socioeducando nas unidades, deve ser criado esse programa, perfeito, de atendimento individual. E aí nós temos o seguinte, muito interessante, pessoal, muito interessante, de verdade, essa questão vai cair na nossa prova. Acabou falhando a caneta aqui. Olha só, nós temos esse PIA, observe o artigo 55, parágrafo único, e o artigo 56. 56 é o prazo para a elaboração desse plano individual de atendimento, PIA. Olha só, quando nós estamos tratando de medidas de semiliberdade e de internação, nós temos o prazo de 45 dias a partir do ingresso do sócio-educando. Quando nós estamos falando de prestação de serviços comunitários e de liberdade assistida, nós temos um prazo de 15 dias para a elaboração do PIA, perfeito? 45 dias para semiliberdade e internação e 15 dias para liberdade assistida e para prestação de serviços à comunidade. Essa questão aqui é maravilhosa para a nossa prova. Falo com absoluta certeza, vai cair alguma coisa sobre o plano individual de atendimento, ok? Por último aqui, nós temos o artigo 64, parágrafo 4º e parágrafo 6º. Acabei não colocando aqui o que significa, mas pontuei aqui como sendo algo interessante para nós. E nós temos o artigo 71, inciso número 8, que fala sobre a comissão disciplinar, a composição da comissão disciplinar, perfeito? Aí tem a composição, né, ele fala assim, no mínimo 3 componentes, mas um desses componentes deve ser da equipe técnica, perfeito? Comissão disciplinar. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Negativo, não temos mais absolutamente nada a tratar desta lei, perfeito? Então, para mim, são os artigos mais importantes, as passagens mais importantes da nossa lei, perfeito? Quero que vocês fiquem espertos aí, tá? Fiz esse vídeo, ou melhor, fiz um vídeo aí parecido na Assembleia Legislativa de Constituição, infelizmente eu não consegui gravar o de regimento interno, porque depois fiquei doente, mas
impossibilitado totalmente de gravar e falo com absoluta certeza, né? Nós lá em Direito Constitucional, nós acertamos todas as questões. Ou seja, se algum candidato tivesse assistido aos vídeos, eu gravei 5 vídeos lá da Assembleia Legislativa, pontuei, ó, artigo tal, estará lá na nossa prova. Tinha acertado todas as questões. Todas as questões de constitucional. Eram 11 ou 12 questões lá na nossa prova. E se contasse que tivesse feito também a nossa apostila, né? Não tivesse assistido aos vídeos, mas tivesse visto a apostila, tinha acertado também quase todas as questões. Né? Eu falo assim, todo porque realmente agora eu não lembro de direito constitucional, acho que uma não estava na nossa apostila, acho, né? Realmente não lembro. Eu sei que de regimento interno eu fiz uma apostila e de Constituição eu fiz uma apostila, né? E eram 260 questões. Dessas 260 questões, né, dos dois assuntos, nós tínhamos 23 questões na prova, que eram 11 de Constitucional e 12 de regimento. Né? E na nossa apostila tinham 18 questões, 19 questões ali que se você tivesse realizado, você tinha acertado na prova. 18, 19 questões de 23 é algo altíssimo, né? E falo com absoluta certeza que na nossa apostila aí da Fundação, nós teremos também diversas questões na prova. Né? 249, 250, não tem como escapar. Todas as questões estão na nossa apostila. Absoluta certeza de que estão na nossa apostila. E temos a Lei 12.594 também. Eu falo com absoluta certeza, pessoal. Eu estudo a banca examinadora, eu estudo a lei, eu observo o que pode ser mais interessante. Eu faço, todo mundo sabe. Todo mundo acerta as questões fáceis. As questões mais difíceis aí complica mais um pouco, nem todo mundo tem atenção a determinados detalhes. Por exemplo, como eu falei aqui, né? Artigo 55 e 56. 55, parágrafo único, 56, sobre o PIA. Esse prazo aí de elaboração, nem todo mundo observa ali. O aluno às vezes está perdido ali estudando. E a gente está ali focando, né, nos mais importantes aqui. Eu falo com absoluta certeza. Aqui estão as informações mais importantes da Lei 12.594. Perfeito? Vamos arrebentar, vamos destruir essa prova. Né? Quem não adquiriu ainda e deseja adquirir, né, acessa meu Instagram, vou colocar aí abaixo, né, meu Instagram, para que vocês possam adquirir a apostila. Ela tem um preço muito simbólico. Inclusive, eu estou criando aqui um anexo que será gratuito para todo mundo aí, sobre a portaria 355, né? Porque como eu criei a apostila antes do edital, né, que foi com base no edital anterior, então não tinha a portaria 355, só tinha 249 e 250. Né, e a Lei 12.594 também. E a Constituição da República também. Perfeito? Então, foi criada antes, eu vou criar um anexo aí e disponibilizarei gratuitamente para vocês, beleza? Então adquiram, realmente é uma apostila muito valiosa para vocês, né? Que está com a cara da prova, a Lei 249, 250, só delas duas tem 100 questões, só 249 e 250. Dá uma conferida lá que vale muito a pena para vocês. Apenas R$ 29,90, preço muito simbólico para nos ajudar nosso projeto aqui, né, ajudar a nossa equipe a trabalhar, né, e se motivar também a fazer mais e mais por vocês. É tudo que nós fazemos aqui de forma gratuita, nunca peço absolutamente nada para vocês. Vou pedir agora para vocês, curtam, comentem, compartilhem, realmente essas ações elas são muito importantes para nós, perfeito? Alonguei um pouco aqui para falar com vocês. Né? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, estamos à disposição para melhor atendê-los aí. E falo com absoluta certeza que a vitória de vocês é o nosso grande troféu, né? Saber que vocês são vitoriosos, né? E conseguiram a aprovação no concurso, mudaram de status, conseguiram alcançar o tão sonhado sonho, né? A tão sonhada aprovação, né? E alcançar também os sonhos. Perfeito? Para nós aqui é uma felicidade, uma satisfação gigante. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até mais.